Show de bola. Mais uma vez estamos aqui para uma promoção de um vídeo aí com a galera. Hoje, mais uma vez, chamei o Guilherme, um grande parceiro de trabalho, né? Que conhecemos aí há uns 2 meses. Estamos fazendo um bate-bola sempre, um aprendendo com o outro e trocando experiências sempre aí. E hoje, para disseminar um pouquinho de informação, a gente já trouxe um viés mais técnico, né? Então, a gente está trazendo aqui hoje uma ferramenta que é voltada à eficiência de máquina, eficiência global de máquina, e ele vai explicar um pouquinho para a gente vai fazer um bate-bola falando um pouquinho de OE dentro da fábrica. É com você, Guilherme. Isso aí, André. Muito obrigado, cara. Obrigado por me convidar de novo. É sempre um prazer estar por aí. Como você disse, a gente aprendendo um com o outro aí, desenvolvendo, aprendendo e curtindo junto, né? Trocando experiências assim que a gente cresce, né? Enquanto profissional, enquanto pessoa. Eu acho que essa vivência, né? Essa troca de vivência é uma coisa que tem muito valor aí para a gente enquanto profissional, principalmente quando já está profissional um pouquinho mais sênior, né? Um pouquinho mais avançado aí na carreira. É, tem certas coisas que a gente simplesmente não vai aprender mais na escola, né? Não vai aprender mais sentado numa cadeira. A gente aprende vivendo e trocando experiências, né? Então é sempre um prazer. É muito legal estar aqui novamente. Hoje, esse conteúdo aí baseado num artigo que eu mesmo publiquei, né, no LinkedIn. Eu publico toda semana no LinkedIn, é um negócio que eu gosto bastante de fazer. Compartilhar, né? Compartilhar um pouquinho do que eu conheço aí, tem bastante, praticamente todo dia tem alguma coisa minha sendo postada lá. E o OEE é uma ferramenta, uma ferramenta de gestão, né? Uma ferramenta que ela pode ser considerada, na verdade, uma ferramenta talvez até para os 3 níveis, vai. Ela é em certo grau estratégica, em certo grau muito tática e em certo grau até operacional, porque ela permite ter uma visão muito ampla, né? Muito ampla do que está acontecendo. Claro, ela tem as 3 etapas, né? A gente já vai entrar nesse mérito aí. Ela tem seus 3 pedacinhos, né? Que complementam a EE enquanto indicador, mas ela é uma ferramenta que permite ter uma visão macro muito interessante do processo. Então, espero agregar aí para alguém, espero que o pessoal curta aí. E pode deixar nos comentários, né? Lembra de se inscrever no canal aqui do André, no ARB, certo? Se inscreve aqui no canal, compartilha com alguém que você acha que possa se interessar por esse conteúdo e vamos em frente. Vamos lá falar do OEE, que é um nome bonito, olha lá, vamos gastar o inglês agora. Overall Equipment Effectiveness, ou a eficiência geral do equipamento. Tá? Então, subtítulo nosso aqui, maximize a eficácia, a eficiência da sua indústria de manufatura. Né? Quando a gente fala de indústria é um termo muito amplo, né? Mas geralmente a gente está falando de indústria de manufatura, né? Que fabrica alguma coisa, transforma uma coisa em outra, né? É que às vezes nem para todo mundo, não sei se está claro, né? Então vamos esclarecer esse tema aí. Beleza. É, então, o OEE, ele é uma métrica amplamente utilizada na indústria de manufatura, né? A gente usa para medir a eficiência de um equipamento ou de um processo, ou de vários processos. Você consegue fazer o OEE, né, de uma forma que você meça um processo único, você pode medir um processo de uma forma um pouquinho mais macro, ou você pode até fazer de uma forma mais ampla, colocando uma linha completa, colocando um departamento, um setor inteiro aí para fazer um cálculo de OEE, né, dependendo aí da forma que você fizer. Tá? Ele nos dá aí uma visão geral do desempenho do equipamento, levando em consideração os fatores são esses 3, né? Como eu disse, são 3 fatores aí que complementam o OEE: a disponibilidade de máquina, o desempenho, né, que são as pessoas, e a qualidade, que é a saída efetiva, né, entre peças boas e peças ruins. Aqui hoje a gente vai falar, né, como que o OEE é calculado e como a gente aplica ele efetivamente nas indústrias e dar alguns exemplos aí para tentar ajudar e facilitar na compreensão e no entendimento dele. A gente calcula o OEE, né, como bem citado aqui no nosso conteúdo aqui, ó. É legal, eu gostei disso aqui. Tá, fica aqui, ó. A gente multiplica, então a gente faz
basicamente, né, o AE ele é composto ele é um indicador composto por 3 outros indicadores. Um indicador de disponibilidade, o indicador de desempenho e um indicador de qualidade. Então, basicamente, para você ter o AE, você multiplica 3 outros indicadores que você pode tê-los de forma independente, pode e deve, né, deveria tê-los de forma independente. Você calcula cada um deles e depois você faz uma multiplicação para você ter o AE, tá? Então, o primeiro deles é a disponibilidade. Disponibilidade ou disponibilidade de equipamento, disponibilidade de máquina, tá? É bastante comum você ouvir dessa forma. É a disponibilidade de máquina. Ele é a proporção de tempo que o equipamento está disponível para produzir, né? A gente calcula dividindo o tempo real de produção pelo tempo programado. Então, você tem um tempo, te fala quanto tempo de trabalho, são 8 horas de trabalho. Beleza, de 8 horas de trabalho, quanto tempo o equipamento, né, 8 horas programadas de trabalho, quanto tempo o equipamento efetivamente conseguiu estar disponível? Quanto tempo a gente conseguiu efetivamente usá-lo, né, para operar, para fazer produtos, né, fazer peças, certo? Aí nesse indicador ele tem muito atrelado, né, Guilherme, a questão da manutenção, né? A manutenção vai Diretamente. estar muito intrinsecamente ligada a esse indicador e a gente depende muito, né, daquelas outras técnicas como TPM, tudo que é para aumentar essa disponibilidade e já dá um link já para próximos vídeos aí, né, Guilherme? Olha só, coisa boa, dá pra gente falar de outras coisas. Eu tenho artigo sobre TPM também, a gente podemos Não, avançar um nós vamos pouquinho nisso puxando, daí, hein? nós vamos puxando. Sempre vai ter uma sardinha ali para a gente pescar, fica tranquilo. É isso não, com certeza, com certeza. Vamos seguir Beleza. isso aí, ó. Então, olha lá, tempo real versus tempo programado, né? O desempenho, como bem mencionado pelo André, ele é uma métrica de quanto tempo está disponível o equipamento. Disponível, principalmente por questões realmente de manutenção, né? Quanto tempo ele ficou parado? Pode ter sido parado por manutenção, por queda de energia, ou por falha de alguma coisa, ou por claro, muito mais intrinsecamente aí relacionado realmente à manutenção. Mas podem existir outros fatores aí que impossibilitem o equipamento ser usado por qualquer motivo. Tá? Aí na sequência a gente tem o desempenho ou performance. Em alguns casos você vai encontrar também performance, né? Ela é a eficiência em relação à sua capacidade nominal, calculada dividindo a produção real pelo tempo de produção real. Então o que você tem? Você tem a produção teórica calculada, né? Você tem para você conseguir ter uma performance, você precisa ter antes uma cronoanálise. Você tem que saber quantas peças de maneira calculada, né, de maneira adequada. A tua engenharia de processo vai ter que te dizer isso. Engenharia de processo, engenharia de manufatura, né, vai ter que te dizer isso daí. Quantas peças é possível produzir nessa máquina no tempo planejado? Então, isso é uma informação que você tem que ter. Aí, você vai ter o cálculo lá, né, a produção real, dividido pelo tempo de produção real multiplicado pela produção teórica. Então, quanto tempo eu produzi e quanto deveria ter sido produzido, né? Quanto eu produzi efetivamente, o output, né? Quanto eu deveria ter produzido calculado e quanto saiu efetivamente. Uhum. Aqui a gente pode ter situações onde você vai abranger, né? Desde 10% ou zero, putz, não consegui rodar nada por motivo X, ou pessoa em treinamento, aí saiu 60%, saiu 50%, ou até, putz, saiu 110%. Esse cálculo aí estava errado. É. Que acontece, viu? Acontece. Às vezes você faz alguma melhoria no equipamento, ou você tem. A gente tem várias situações, né? A performance está muito atrelada à pessoa, mas também muito atrelada ao processo, né? Então, como eu disse, né, questões de treinamento. Uma pessoa em treinamento, claramente ou naturalmente, vai produzir um pouco menos do que uma pessoa que já está mais treinada, mais qualificada no equipamento. Porém, você pode ter tido uma pequena melhoria de processo ali que deixou o equipamento mais rápido, e talvez uma cronoanálise não tenha sido feita, ou né, uma nova revisão ali do processo acabou não sendo feita. Então, você pode acabar tendo aí uma questão de desempenho até um pouquinho maior, que caberia então agora uma nova análise. Vai Uhum. depender aqui muito da onde que está o principal gargalo, né? Se está na pessoa ou no processo, principalmente por causa do tipo de equipamento. Você tem equipamento onde a máquina dita o ritmo,
certo? Máquinas mais automatizadas, que a máquina dita o ritmo, então a pessoa tem que ter um ritmo muito específico, ou você tem equipamentos onde a pessoa dita o ritmo, às vezes processo um pouco mais simples, né, um pouco mais artesanais, dependendo do caso aí, né, a gente tem empresas de tudo quanto é tipo no Brasil, né, mas você tem os dois casos, pessoas ditando o ritmo ou máquinas ditando o ritmo. Então, dependendo de um ou de outro, e às vezes um ultrapassa o outro, né, isso acontece também. A gente tem um processo super rápido, que originalmente a gente acredita que a máquina dita o ritmo. A pessoa consegue produzir num tal nível que ela passa a ditar o ritmo da máquina. Né? Então, ambos são possíveis aí na questão de desempenho. E o terceiro e último ponto, né? Oh, desculpa, vai lá. Nesse cálculo de desempenho também, né, Guilherme? O que a gente pode fazer, na hora que a gente está calculando o desempenho, a gente calcula com equipes de 5 pessoas, ou uma equipe ali destinada. E aí a gente, como você bem citou, um ponto gargalo. E aí a gente coloca um sexto indivíduo, um sétimo, ou não faz um revezamento na hora do almoço, na hora da janta, e aí naquele dia específico você vai identificar que teve uma performance maior do que é o convencional. Mas daí você já sabe, eu liberei hora extra, liberei um profissional deslocado de outro setor também, então a gente tem uma condição de explicar o porquê daquela performance um pouquinho mais alta, né? É isso mesmo, não, muito bem colocado, obrigado até por acrescentar aí, André. Por isso que é importante essa dinâmica aqui. Exatamente. Então, às vezes a gente está pensando em posto, né? Mas quando você extrapola, né? Tem equipamentos que roda com dois, botei mais uma pessoa, aí sai um X a mais de peças aí e tal. Sim, exatamente. Aí acaba um compensando o outro, né? Exatamente da forma que você mencionou. Muito bem colocado, muito obrigado. E o terceiro e último pilar, né, do AEE, que é a qualidade. A qualidade do produto final em relação à qualidade esperada. É a divisão de peças boas contra as peças, ou a quantidade total de peças produzidas. Então, aqui tem um exemplo de um cálculo. Olha lá. Uma fábrica de móveis com uma máquina de corte que opera num turno de 8 horas por dia. Durante um turno, a máquina de corte produziu 240 peças com uma taxa de sucata de 10%, ou seja, 24 peças com a qualidade ruim, rejeitadas. A taxa de produção nominal é de 30 peças por hora. Então, nesse cálculo, a disponibilidade, a máquina funcionou por 7 horas e 30 minutos, ou seja, 450 minutos. O tempo de inatividade foi de 30 minutos devido a uma parada não planejada, aconteceu uma manutenção, faltou componente, alguma coisa nesse sentido. Portanto, a disponibilidade é calculada como, olha lá, 450 menos 30, né? A gente tinha 480 minutos planejados, 30 perdidos, então está lá o cálculo de disponibilidade. Nesse caso, 90,63. Então, o tempo total que eu tinha, menos o tempo que eu não utilizei, né? Então, a gente tem aí o cálculo bonitinho, olha lá, de 90,63. Essa é a disponibilidade de máquina desse processo, dessa situação. Passou para outro exemplo. Só já? Já. Desculpa aí. Pá, acabei aproveitando aqui para tomar uma aguinha. A produção real de 240 peças em 7 horas e meia dá uma produção de 32 peças por hora. Produção teórica de 30%. Portanto, o cálculo é esse daqui. A gente teve 240 peças em 7 horas e meia. Então, é desempenho, né, a quantidade de peças produzidas, dividido, né, pela multiplicação ali de 7 horas e meia, 7,5, né, horas por 30 peças. Então, a gente tem o cálculo aí de 88,89, praticamente 89% aí de desempenho. E, por fim, qualidade. 24 peças de sucata, como já bem mencionado. Então, a produção tá certo. A produção de boa qualidade, né, de 216 peças. E então tá aí a nossa taxa, 240 peças no total produzidas,
a gente divide a quantidade de peças boas e a gente tem o indicador aí nos mostrando 90% de aproveitamento de qualidade. O AEE, no fim, ele é a multiplicação desses três fatores. Então, assim como uma matriz Gucci, né, a gente faz a multiplicaçãozinha básica, assim como no FEMEA a gente faz o cálculo no NPR, também considerando aí três fatores, né, para você ter uma taxa de risco aí. Aqui, de uma forma bastante similar, a gente tem a disponibilidade já calculada, multiplicar, que é por si só um indicador muito importante já, né, que vai nos dar a percepção se quanto tempo a gente está utilizando o equipamento, né, quanto tempo a gente tem efetivamente de disponível o equipamento, multiplicado pelo desempenho, que é um indicador muito forte para a operação, né, de forma no nível operacional realmente, né, como que está o desempenho das pessoas, a gente está atingindo, está batendo meta ou não está. Então esse é um indicador por si só muito importante também. E o indicador de qualidade, muito interessante para a qualidade, mas também muito interessante para a produção. Para a gente saber se estou produzindo, mas estou produzindo quanto está indo para o lixo, né? Quanto eu estou produzindo peça boa ou estou produzindo tranqueira? Se é para produzir tranqueira, às vezes é melhor parar equipamento, né? Daí a gente para para o problema de qualidade, vai lá para a disponibilidade, para um pouquinho para resolver, mas no fim você consegue ter um AEE, né? Um acaba alimentando o outro nessa cadeia aí. Então, a Sim. multiplicação dos três fatores, a gente tem lá, nesse exemplo, né, 72% de AEE, certo? Contemplando aí os três fatores, como já bem mencionado. Que dentro de uma análise aí é um OE de classe, quase um OE de classe mundial, né, Guilherme? Que é um É OE isso aí. muito alto. É, A realidade brasileira é bem aquém esse valor, né? bastante, bastante. Geralmente, a gente fala aí, né, de ter objetivo por objetivo, né, o AEE aí na casa dos 75%, né, de ter Sim. como objetivo, como target, né, porque são fatores que realmente são muito complexos. Vou comentar brevemente aí, como você bem mencionou, né, muitas vezes, claro, vai ter gente aí que vai falar de grandes empresas, de grandes Bosches, de grandes Siemens, de grandes montadoras, tal, que eu vou falar, não, aqui o AE é 90%, aqui. Mas a verdade, gente, é que a maior parte das empresas, a maior parte das situações de vida das empresas, seja grandes, seja médias, seja pequenas, seja microempresas, que, né, principalmente médias e pequenas aí que são para a indústria, né, a maior parte, assim, grosseiramente falando, a maior parte das pessoas vai trabalhar nessas. Você tem equipamentos muitas vezes antigos, né? Muitas vezes remanufaturados, muitas vezes já de segunda mão, muitas vezes que até conseguiram um resultado muito bom no passado, mas ao longo do tempo, né? Você vai perdendo equipamento e ele vai perdendo a capacidade dele, né? Até você fazer um retrofit, fazer um grande investimento, você não vai ter dois, três equipamentos para parar um enquanto arruma, né? E enquanto roda outro. A maior parte dos casos você acaba não tendo isso, né? E mesmo em empresas grandes, né? Você vê grandes usinas. Alguns anos atrás, eu tive um fornecimento muito grande, né? Numa empresa que eu trabalhei, de uma empresa que faz de alumínio, né? De grande quantidade de alumínio, da CBA, tá? E eles estavam comentando sobre o período que eles têm para fazer manutenção no equipamento deles. Porque é caldeira, né? É um negócio que você tem uma fundição 24 horas por dia, não pode parar em momento algum. Você para quando? Quando você vai fazer manutenção. Aí você desliga, né? Você apaga aquela chama lá, deixa ela resfriar. Aí você faz a manutenção que tem que ser feita por uma semana, duas. Aí você liga e passa 360 dias com ela ligada aí, Uhum. né? Sem ininterruptamente. Então, o que vai acontecendo ao longo do tempo, né? Certamente você vai perdendo eficiência do equipamento. Isso não tem para onde fugir, né? Não tem para onde fugir. Isso só falando de máquina, né? Isso só falando de máquina que, infelizmente, o pátio de equipamentos do Brasil acaba sendo um pouquinho sucateado. Mas também tem os outros fatores, né? Questões de desempenho. Tem dia que as pessoas não estão bem. Você, volta e meia, você tem que treinar uma pessoa nova, porque você, dependendo do lugar, você tem alta rotatividade. E questões de qualidade, né? Que, putz, mudou o critério, ou também por questões de manutenção, o equipamento está produzindo peças ruins. Quantas, né, estava produzindo 1% de rejeição, agora está produzindo 5%.
Às vezes no dia a dia você engole isso porque você tem que entregar, porque você já está com atraso, você já está em cima da hora para produzir. Então são várias questões complexas aí, realmente. É, mas infelizmente é parte do jogo, né? A gente tem que jogar o jogo como ele é, De uma né? realidade nacional, né, Guilherme? Então, Realidade nacional, realidade a nacional. gente vem com o conceito internacional, tal, a gente vai tentar, né, vai lutar para ter o melhor ênfase possível, mas nós trabalhamos com a realidade brasileira, onde pátios de maquinário às vezes têm 30, 40 anos, não performam mais da forma com que inicialmente performavam, e aí tem o viés, né, o paradoxal, quanto melhora a sua máquina, melhora a qualidade, piora a sua máquina, piora a qualidade, e aí a gente vai trabalhando para equilibrar e manter o mais alto possível o OE, né? Ah, sim, é verdade. Acaba sendo muitas vezes até injusto algumas comparações, né? Que a gente Uhum. fala assim, o critério de qualidade, por exemplo, né, aumentou muito, né? Nos últimos, 20 anos aí, que eu estou trabalhando aí, aumentou pra caramba os critérios de qualidade. Sim. Só que muitas vezes você tem equipamentos de 40, 50 anos, como você bem mencionou aí. Então o que acontece? O equipamento ele não foi preparado para esse grau de qualidade que a gente está buscando agora. Simplesmente Uhum. não foi. Então você vai ter máquinas injetoras, injetoras plásticas, por exemplo, que, cara, tem um certo critério que não vai atender. Ou você vai ter uma qualidade inferior, ou você vai aceitar isso, ou você vai sofrer muito com questão de disponibilidade, né, parando toda hora para tentar arrumar, sem muito sucesso, provavelmente, para conseguir tentar entregar as peças na qualidade esperada. Né? Então, realmente é uma situação bastante complexa. É o cenário nacional, né? Claro que volta e meia vem investimento, né? Tal. Às vezes a gente tem questões governamentais, né? Que sobe e desce também é uma loucura esse negócio aí corta IPI, aí volta IPI e tal, aí alguém consegue investir. Aí tem BNDES, agora corta o BNDES. Então, Uhum. é sempre uma maluquice, né? Mas Sim. beleza. Foi uma vírgula aqui no nosso conteúdo, mas acho que é Sim, sempre uma parte agrega, que né? agrega bastante, com certeza. Bom, o resultado do AE, ele varia de 0 a 1, né, nesse cálculo, que é de 0 a 100%, né? E ele é considerado bom, né, considerado excelente, aí, considerado um world class acima de 80%. Tá? É, significa que o equipamento está operando em altíssima eficiência, com baixos tempos de inatividade. Se ele estiver abaixo de 60, significa que a gente está com uma baixa eficiência ou um alto tempo de inatividade, que infelizmente, em muitos casos, acaba sendo o cenário que é até aceito por falta de opção, né? No nosso dia a dia industrial aí. Sim. Bom, agora falando da aplicação do AE. Ele é uma métrica-chave para identificar as oportunidades de melhoria em um processo. E ele pode ser aplicado em diversas áreas, desde a produção, manutenção, planejamento de capacidade. E aqui tem alguns breves exemplos aí de como ele pode ser usado, o benefício que você vai extrair do OEE enquanto indicador. Vamos lá. O monitoramento do desempenho do equipamento. Ele é uma ferramenta eficaz para monitorar o desempenho do equipamento em tempo real, permitindo, né, que os gerentes de produção, né, que os times interessados, aí, as partes interessadas da produção, vejam imediatamente se o equipamento está operando com eficiência e identifique rapidamente os problemas. Então, você mete os 3 indicadores aí, né, ou você mede o OE de uma forma mais macro, né? Isso vai depender, claro, de tipos de empresa, como que você usa para, como que você faz para medir ele, né? Mas você pode medir o AE de uma forma geral, ou você pode medir cada um deles, né, e ter o AE aí como um pano de fundo também, tá? Uhum. Identificação dos gargalos, olha lá. Também é possível você identificar aí os bottlenecks, os famosos gargalos de produção. São as áreas onde a produção é impedida ou reduzida. O AE pode ajudar a identificar esses gargalos, onde eles estão ocorrendo, e permitir que a gestão de produção, né, o gerente de produção, tome medidas para corrigir o problema. Sempre que a gente fala de gargalo, André, eu lembro de A Meta, né, Uhum. o filme aí, o livro eu acabei não lendo, né? Mas Uhum. o filme é excelente, cara. E qualquer pessoa que trabalha em indústria, fica a recomendação, tem ele de graça na internet. Dá uma Uhum. pesquisada aí, A Meta filme, é sobre teoria das restrições. E Sempre que é, fala de gargalo, eu lembro dele.
É engraçado que é um filme que já tem acho que uns 40 anos já, nessa tosco, casa aí. horrível, mas que você assistir, você entende tudo que tá ali, né? O contexto. Imediatamente você identifica É, alguns cenários, né, cara? É sim. realmente fantástico. Qualquer pessoa que trabalha com gestão industrial, que trabalha em empresa, que trabalha em indústria, cara, deveria conhecer esse filme. É maravilhoso. Top. Eu vou jogar até um link aqui depois para o pessoal assistir. Boa, boa. É, tem ele no Vimeo, cara. Eu vi ele recentemente, eu assisti de novo aí, porque é realmente muito legal. E é curtinho, né? São 40 É, minutos, mas é que vale de vez em quando até revisitar aí, porque ele às vezes a gente relembra alguma coisa importante, né? sim, Assiste ele de novo. com Top. certeza. Melhoria contínua, né? Os indicadores, se não para que servem, se não para melhoria contínua, né? Sim, Ele pode ser uma ferramenta para melhoria contínua também. A gestão de produção, né, pode usar o EE para medir o impacto das mudanças do processo, dos equipamentos, de manutenção, de técnicas, de novos equipamentos instalados, de treinamento, de tudo quanto é coisa que você imaginar que você mexer na produção, qualquer nível, o AE pode ser um grandíssimo indicador de impacto, né, do resultado que foi alcançado, muitas vezes, por esse treinamento aí, por esse trabalho, né, por essa ação que foi tomada aí na operação. Planejamento de capacidade também. O OEE ele pode ser usado para planejar a capacidade dos equipamentos, das linhas. A gestão de produção pode usar isso para verificar, identificar a capacidade atual do equipamento e determinar se ele está sendo subutilizado, se está sobrecarregado, se a gente está utilizando a quantidade de tempos correta, né? Muitas vezes está calculado de uma forma incorreta, isso acontece, que tive que diminuir velocidade de solda porque tivemos um problema de qualidade e tal, não sei o quê. Tudo bem, então a gente vai ver isso impactado no AE, às vezes, né, dependendo do tamanho da estrutura, dependendo dos procedimentos, dependendo da forma que acontece, certo grau de informação pode acabar não chegando da melhor maneira, né, para todos os departamentos. Então, às vezes você vai ver, putz, teve um impacto aqui. Por quê? Porque teve essa mudança por questões de qualidade. Tá bom, então a gente vai ter que modificar o planejamento de capacidade, talvez vamos ter que informar cliente, então logística vai ter que se envolver nisso daqui, por quê? Porque o plano de capacidade nosso mudou, a nossa capacidade que era de X, agora é X menos 1, né? Então a gente vai produzir um pouquinho menos de peça, e como é que a gente vai abraçar esse tipo de mudança, né, em cima como é que o planejamento de capacidade vai responder a esse nível de mudança que ocorre na produção, né? Então, simplificando aí, tem uma tabelinha só para a gente lembrar, né, como é que faz os cálculos. Se você quiser, tira um print desse momento aqui, que é bem legal. uhum, A hora de produção versus hora programada, né, que é a disponibilidade, que já é um indicador muito forte. Se você usar só isso daqui, muitas vezes você já tem grandes respostas para a sua produção, tá? Então, como eu disse, né, no meu caso aí, já 19 anos de fábrica, né? O André também aí, somado nós dois aí, já dá mais de uns 40 anos também, não dá, André? dá, Nós dois de produção aí, de fábrica, né? Então, dá. às vezes só esse indicador aqui, cara, já vai te dar um resultado imenso já pro seu dia a dia. Aí o desempenho, né? Produção real dividido pela multiplicação ali de horas de produção real versus a produção multiplicado pela produção teórica, e qualidade, que é a peças boas dividido pela quantidade total. E o OEE, por fim, não, são três indicadores, e o OEE ele é a multiplicação desses três, né, de uma forma, multiplicação de percentuais mesmo, tá? Então, você pode achar meio estranho aí, né, que, sei lá, acho que não é uma coisa que na matemática a gente faz com muita regularidade, mas realmente você multiplica um percentual pelo outro e vai dar um número cada vez menor. É esperado que seja assim mesmo, tá? É o Então, famoso cálculo rolado, né? é, é isso mesmo. Boa. Então, o OEE, ele é uma métrica essencial para as indústrias de manufatura que desejam melhorar a eficiência e a produtividade dos seus processos. Ele permite que os gestores, né, monitorem o desempenho do equipamento em tempo real, identifiquem os gargalos e melhorem seus processos, e também identifiquem as melhorias alcançadas por essas, é, pelas mudanças em processos, né? Existem formas automatizadas de fazer esse controle, mas você tem sistemas, né? Você tem equipamentos que você tem já com isso integrado, você consegue ter aquelas
caixinhas, né, aqueles equipamentos, né, que você faz monitoramento, às vezes você tem alimentação manual, às vezes você tem input de máquina também. Sim. Isso existe, tem muita empresa que usa, só que, como a gente já mencionou, às vezes não é a realidade do Brasil. Uhum. Então, muitas vezes, cara, só um controlinho de papel que você transpõe ali para um Excel, já muito bem preparado, né, bem organizado, já vai ser o caminho muito legal, um caminho simples aí para você fazer um AE, OEE adequado. É que depois de um tempo, né, você vai OEE, vai ficando estranho, né? A gente vai falando, né, vai ficando meio nasalado. Usar o OEE pode ajudar as indústrias de manufatura a maximizar o uso do equipamento e melhorar a qualidade do produto para o cliente, Acho que certo? um ponto interessante aí que a gente comentou, né, nessa conclusão, é quando uma empresa quer implantar, né, depende muito do porte, muito do investimento que está necessário, que está ali disponível para essa implantação, mas como o Guilherme falou, pode começar com Excel, mas faça bem feito o Excel, né? Preencha corretamente as planilhas para que seja assertivo, né, esse controle. Às vezes você pegar, implantar, põe Andon, equipamento eletrônico, tudo, mas os indicadores não estão sendo feitos corretamente, os cálculos da cronoanálise não foi feita corretamente, aí você vai acabar investindo numa ferramenta que não vai ser barata e você não vai atingir o êxito que você realmente estava precisando ou buscando inicialmente. Então, começa com a solidificação do conceito, né, Guilherme? Pega a equipe, começa com Excel, começa com planilha, mostra para a galera, fala, ó, vocês estão preenchendo essa planilha porque vai gerar esse dado, que vai gerar tal indicador. E importante, né, mostrar para a equipe também, né, Guilherme, que não é para apontar o problema do cara, é apontar uma deficiência, uma dor, né? E para a gente trabalhar nessa dor para resolver, não é verdade? É essa a ideia do OE, né? É, perfeitamente, perfeitamente. O OEE, ele é exatamente esse objetivo, né? Como outros indicadores, né? Ele deveria refletir a realidade, né? Só que a realidade, primeiro, todo mundo tem que entender o que é essa realidade, qual que é o benefício que a gente vai extrair disso, dessa realidade, né? De enxergar o processo como ele está sendo de verdade, né? Sem máscaras, né? Sem apontar culpados, né? Sem ficar caçando, né, quem foi a pessoa que causou, mas sim tratando qual processo precisa ser modificado, qual método precisa ser mexido, né? Qual área precisa ser trabalhada. É, esse é sempre o ponto mais importante, né? Porque aí você consegue extrair valor de verdade, né? Sem apontar dedos, né? Você consegue extrair valor de verdade, consegue ver melhorias de verdade, consegue resultados de verdade lá na frente. Sim. É, a produção, gente, é uma coisa que eu sempre falo, né? Vocês já devem, né? Quem lê minhas coisas aí já deve ter visto em algum momento. A produção é o coração de qualquer empresa. A produção é a área mais sensível. A produção, gente, a produção, ó, vou dizer de uma forma bem meio mentirosa, tá? Mas como gestor de produção eu vou falar disso aí. A produção não erra, ok? A produção não erra. Quem errou? Quem errou foi quem treinou, quem errou foi quem não fez o processo direito, quem errou foi quem não fez a manutenção, quem errou foi quem não assegurou uma instrução, quem errou. É isso, entendeu? A produção é a área mais sensível. Claro, né? Tem a pessoa que faz de má vontade, tem a pessoa que tá. Tem vários fatores aí, tá? Mas tirando fatores muito óbvios, que às vezes quando a pessoa não quer mais, costuma ser bastante óbvio, né? Que ela Sim. já quer ser mandada embora mesmo, ela já faz de má vontade, ela já até briga com o chefe, briga com o líder, né? Mas tirando fatores assim, a produção quer fazer direito. A questão é que muitas vezes as empresas, né, ainda não enxergam a produção com o valor que tem. A produção é o coraçãozinho. Tem que estar tudo certinho com a produção. Então faça certinho todos os lados e o AE é uma forma simples de você assegurar que todas as áreas adjacentes, gestão de produção, gestão de manutenção, gestão até de componentes, logística, aí, entrega, né, chegada de componentes e tudo mais, treinamentos, qualidade, né, fatores de qualidade, tudo isso daí está chegando da melhor maneira para a produção conseguir entregar a sua meta. É basicamente
o grande objetivo do AE, né? É monitorar todas as áreas adjacentes para assegurar que a produção vai conseguir fazer seu trabalho. E se a produção não está conseguindo fazer seu trabalho, em geral, você consegue, como são 3 métricas aí, você consegue identificar os porquês e fazer tratativa em cima de ações, que é o grande objetivo, né? A gestão está lá para resolver problemas. Que problemas? Os problemas que existem e para quem? Para que a produção, que é o coraçãozinho, continue batendo e entregando peça. Que é esse o grande fim. A empresa tem que produzir, tem que entregar, e é assim que faz dinheiro. Não tem outra maneira. É isso aí. Certo? Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado aí, Guilherme, pela parceria, pelo, né, bate-papo sempre bem alinhado, né, de conceitos e filosofia. Aqui, pessoal do que está aqui no canal, que está assistindo, com o LinkedIn do Guilherme, Guilherme Bezerra, né? Acho que digitou lá Guilherme Bezerra no LinkedIn, já vai aparecer, é um dos primeiros que aparece, pessoal. É um cara que está sempre publicando, como ele falou, coisa boa, coisa atualizada, ele estuda, né, para publicar, esse que é o mais importante. Se dedica também nessa área, né, Guilherme, que é uma adoração, né, passar o conhecimento para o próximo aí. Então, aqui compartilhando, esse artigo é um artigo que foi trazido, né, do LinkedIn do Guilherme, a gente só deu uma perfumaria aqui e a gente fez um bate-papo hoje falando de OI. E aí, todo mês a gente vai falar sobre um artigo do Guilherme lá para jogar no canal aí e também no canal dele lá. Vamos ferver o canal dele de novo lá também. É isso aí, eu tenho que reativar realmente. Tem meu site, tem um monte de coisa que eu estou precisando voltar. Mas no momento é isso aí. O meu LinkedIn, que tá aqui, né? Olha lá, linkedin.com Guilherme Bezerra. Né? Aquela é a minha foto atual lá do LinkedIn também, tá fácil de identificar, o fundinho verde. Uhum. É, tá todo mundo, como eu comentei com você, né? Agora tá todo mundo usando fundo colorido. Eu coloquei fundo amarelo, parece que o mundo inteiro colocou também. Então eu coloquei um fundo verde. Eu não achei ninguém ainda com fundo verde. A menos que mude, aí eu boto roxo, boto cor-de-rosa, tá tudo certo. Eu quero É, é que fique fácil para identificar que sou eu ali. o ruim do fundo verde é que não tem mundial, hein, cara? Putz, olha só. Ainda bem que eu não sou palmeirense. Show de bola, Guilherme. Obrigadão mais Excelente, uma cara. vez, cara. Muito obrigado mais uma vez, André. Aceito seu convite. Estamos topando aí. Vamos fazer muito mais isso aqui, que foi bem divertido. Espero que o pessoal goste e tamo junto nessa daí. Muito Show. obrigado e até a próxima. Até a próxima, garotão. Obrigado. Valeu.